Opa! Opa! E aí, Alberto, tranquilo? Bom dia. Bom dia, uma ótima sexta-feira aí para nós Ótimo. todos. Você tá falando da onde, Alberto? Eu sou de João Pessoa, na Paraíba. Opa, legal, muito bom. Daí eu tô aqui no sul, Curitiba. Pois Maravilha. é, Como é que tá a Paraíba? tá bem, né? A gente saiu aqui de uma semana de feriado prolongado, né? Foi decretado Hum, feriado especial aí, antecipação de feriados aí, semana passada, e no final do mês, né? E a gente tá saindo aí desse período aí. Algumas coisas ainda fechadas, né? Mas é, tá reabrindo aí aos gradualmente. pouquinhos. Acho que a tendência agora é melhorar, né? As pessoas vão se vacinando e tal, e a gente vai voltando aqui ao normal, né? E a prefeitura aqui Exatamente. tem uma política de vacinação bem, bem estruturada, né? Então, tá tudo bem. Legal, Vamos legal. lá. Aqui a gente também saiu de um lockdown agora, e agora tá dando uma tranquilizada aí, mas vamos lá. E aí, me conta aí, você tá fazendo um podcast? Você já tem? Vai começar? Como é que é a sua história? Pô, cara, é o seguinte, eu trabalho com gestão de equipes já, né? Eu trabalho numa empresa que tem um termo de parceria com empresa pública. Então, eu trabalho com gestão de equipes já há um bom tempo, né? Já há 16 anos que eu atuo nesse ramo, na área financeira, e já há uns 5 anos que eu trabalho com. Eu tenho uma equipe minha, né? Eu tenho uma equipe de 130 pessoas que trabalham nessa área, então eu trabalho diretamente na formação de novos líderes, de gestores, né? Então, a minha equipe é a equipe de gestores. E aí eu já há um tempo que eu venho tentando gerar conteúdo, né? Pensando em gerar conteúdo na internet, enfim, com todo Entendi. o conhecimento que eu adquiri nesse tempo, né? E aí eu decidi fazer aí, lançar aí um podcast, fazer um podcast. Só que, como eu sou marinheiro de primeira viagem, né? O tema do podcast é justamente assuntos organizacionais, né? É o Tá. podcast.org. E aí eu já fiz a arte do podcast, né? Eu estou estruturando. Só que como eu sou marinheiro de primeira viagem, eu não sei se eu estou fazendo a coisa da maneira certa. Duas premissas Tá. muito fortes que eu estou fazendo é, a primeira, escolher os temas previamente, que eu vou lançar toda semana. Então aí eu já tenho aí em torno de uns 12 temas, umas 12 temáticas para lançar, então seriam 12 semanas de conteúdo. E antes de Tá. lançar efetivamente o podcast, eu estou estruturando em tópicos tudo que eu pretendo abordar em cada episódio, né? Fazendo tipo um guia mesmo, né? Do que eu pretendo abordar em cada episódio. E estou trabalhando aí, eu não sei, eu estou trabalhando com, como é que eu posso dizer? Me familiarizando com o Anchor, porque eu não conheço outra plataforma para, né, para fazer o A podcast. hospedagem. Estou me familiarizando com o Anchor, fiz uma conta, mas algumas dúvidas que eu tenho é realmente com relação a tempo adequado para um podcast como esse, né? Os temas eu já tenho, então qual o tempo adequado para não ficar uma coisa cansativa e também não ser uma coisa rápida? Eu tenho ouvido muito podcast nessa área, alguns com 15 minutos, outros só com 2. Eu acho pouco 2 minutos para você falar sobre uma coisa, 3 minutos. Eu 15 acho minutos, pouco. 15 minutos eu achei um tempo legal, né? E aí a minha preocupação é gravar pelo menos 5 episódios para lançar oficialmente, porque aí eu tenho Uma um banco, manga aí para trabalhar. porque nem sempre, às vezes a semana é corrida, amigo. A gente tem aqui uma meta altíssima aqui na empresa e às vezes a semana é corrida e não dá para gravar. Enfim, eu tenho que ter um banco de episódios guardados. E eu não sei se eu estou pensando da maneira certa, né? Porque eu sou Maria de primeira viagem, tenho pesquisado muito, ouvido muito, mas efetivamente ainda não entrei nesse ramo. Pretendo aí, nas próximas 2 semanas, lançar o meu podcast, fazer uma live de lançamento com um amigo que está fora e que também é bem legal, fazer uma live de lançamento. A gente vai falar aí no primeiro episódio sobre a síndrome do impostor, né? E Opa, aí, essa aí é importante. Sim, mas eu não sei se eu estou fazendo certo.
Não, sim, você está fazendo certo, mas vamos trocar umas ideias para a coisa ficar mais clara, talvez, e te ajudar, né? Lembrando, não tem o certo nem o errado. O certo é sempre aquilo que o seu público vai gostar. A gente vê o certo no resultado que a gente faz, né? Mas assim, de qualquer modo, você vai falar, por exemplo, o primeiro tema você já definiu, né? A síndrome do impostor. Qual que é o título do seu podcast? Repete de novo o título. Podcast.org. Podcast.org. Tá, a arte, ela tem algum subtítulo, alguma coisa na arte que... Porque assim, Não, quando eu escuto podcast.org, eu não consigo saber qual que é o assunto do podcast, só ouvindo o nome desse podcast, entendeu? Você fala assim, certo. o meu podcast chama podcast.org. Para mim, assim, a primeira impressão que dá quando eu escuto podcast.org é que é algo sobre podcast. Porque é .org podcast, né? Então, talvez, entendeu? Talvez eu pensasse alguma coisa em relação ao nome mesmo, se É, esse é o nome ideal, tá? na arte, não, mas nas vinhetas de início, né? A chamada é o podcast.org, o podcast dos assuntos organizacionais ou para assuntos organizacionais. Então, talvez Tá. na arte eu possa incluir, Pode, incluir pode. Mas assim, porque toda vez você vai falar, aqui, desculpa, eu não lembro o seu nome, me fala o seu nome de novo? Deixa eu... Alberto. Alberto, Alberto. Então Alberto você vai Carvalho. sempre... Então, quando você vai se identificar, você vai falar, eu sou o Alberto do podcast.org. Então você vai ter que falar duas vezes a palavra podcast. Ó, eu sou o Alberto do podcast.org, que é desenvolvimento organizacional. É isso que você falou, né? Isso. Então, não sei, eu pensaria alguma coisa assim, né? Talvez seja interessante, porque assim, você pode começar com esse nome, dessa maneira, e mais tarde alterar isso. Mas eu pensaria talvez em algum nome que desse a ideia de desenvolvimento organizacional no nome. É um desafio, entende? Como que a gente pode encontrar alguma coisa assim, né? Porque você fala para profissionais que querem se desenvolver dentro de uma organização, é isso, né? Isso. Tá, Isso. O podcast, sim, né? Eu tenho desenvolvido outros materiais para desenvolvimento de líderes em início de carreira, né? Então, é o que eu certo. faço hoje, atualmente, e venho desenvolvendo material. Agora, no podcast, seria algo mais abrangente, né? Assuntos organizacionais mesmo, como síndrome Tá. do impostor, engajamento, enfim, tipo de conhecimento, Liderança de equipe, liderança, toda aquela coisa, né? O cara é promovido e aí ele fica morrendo de medo porque foi promovido, não sabe se merece mesmo, tem aquelas Cara, inseguranças, né? eu tive um aluno que, da empresa, e ele hoje não está mais na empresa, e ele saiu da empresa há um tempo atrás e ele entrou em contato comigo porque ele tinha entrado numa marca aí de consórcio, né, de motocicletas, e aí ele tinha sido promovido, cara, e ele me ligou desesperado, porque ele disse, Alberto, ele ligou na sexta, né, hoje é sexta, cara, eu acabei de saber que eu fui promovido e eu começo segunda, só que eu não tenho a menor ideia do que eu vou fazer, porque eu nunca fui líder, eu nunca fui gestor. Isso é uma coisa Exatamente. Isso é uma coisa muito comum, né? E aí a gente precisa entrar nisso, como a pessoa precisa saber que a base da liderança ela é feita de processo, de pessoas. Processo é uma coisa que é engessada, é uma coisa que você delega, acompanha, raramente muda. Agora, você lidar com pessoas dentro de uma equipe, eu tenho na minha equipe 130 pessoas. Então, Sim. eu preciso entender muito desse ramo, porque eu preciso entender muitas vezes porque é que um funcionário chega ali meio que ontem mesmo aconteceu, o cara chega meio estressado, como é que você tá? Cara, não estou muito bem não. O que foi que aconteceu? Não, cara, meu filho está doente, eu tive um problema, tá assim, então é muita coisa que acontece e a gente é desse tipo de coisa que a gente precisa se munir e entender, né, que o desafio maior é saber que as pessoas são diferentes, que a gente precisa acessar cada indivíduo de maneira diferente. E muitas vezes quem entra nesse ramo
ele está muito preocupado com o processo. Cara, eu não sei como é que eu vou mandar o relatório, eu não sei como é que eu vou fazer tal reunião, mas isso é coisa É, básica. quando a coisa às vezes primordial é a interação humana. Você como chefe, né, chefe, mas tentar se tornar um líder para que as pessoas confiem em você e automaticamente, enfim, aí os processos se tornam mais fáceis a partir desse ponto, né? Eu acho o Isso. tema do seu podcast muito bom. É um tema aí que você consegue um público legal, dá para conseguir um público, porque toda pessoa está passando por essa questão de. Muitas pessoas, né? Sempre vai ter alguém que vai ser promovido a alguma situação, né? Ou então está buscando uma promoção, ou está buscando se desenvolver dentro de uma organização, né? Bom, assim, você já tem 5 temas definidos, então isso é ótimo. Eu acho que começar com cima do impostor é legal, mas eu ainda pensaria um pouco no título, no nome do podcast, para ser alguma coisa que só no título tivesse alguma que a pessoa consiga, assim, né? A gente pode tentar fazer um brainstorm aí, né? Você já pensou em alguns outros nomes, assim? Tinha pensado antes? Não, ainda não. Porque, na realidade, todas as minhas redes, o Instagram, né, e tal, eu tenho dado, nos últimos tempos, eu tenho dado um viés, colocando, né, na realidade, o ponto .org no meio, né? Então, assim, o nome da minha empresa, o nome fantasia da minha empresa, .org. ponto .org. E, assim, o que eu venho, o conteúdo que eu venho entregando no Insta, por exemplo, eu tenho a minha logo com Alberto Olegário embaixo, ponto .org, né? Então, assim, eu O tenho .org você escreve ponto, ponto, você, ponto .org. você, então ele é escrito, é ponto Escrito, a palavra org ponto. tudo junto. Ah, Isso. tá. Então agora entendi melhor. Tá, É a tudo bem. palavra, Ponto palavra ponto. org. Isso. Eu acho E então que aí, você pode realmente o podcast .org e usar um subtítulo bem chamativo para ele, né? entendi. Tipo, não sei, aí a gente pode. Na O seu. realidade, antes eu tinha colocado, antes o nome da empresa, eu tinha um outro Insta, da ponto .org, e aí foi uma coisa que meio, você sabe, esse ramo é um ramo que é empírico, né? A gente vai fazendo as coisas e a gente vai descobrindo o que dá certo, o que não dá. Exato. E aí eu decidi excluir o Insta da ponto .org porque tinha pouca, eu não tenho tempo, na realidade, de gerenciar 2 Instas. Eu disse, É não, verdade. eu vou incorporar ao meu, porque as pessoas elas se conectam com pessoas, não adianta, né? O Exato. Alberto Olegário, né? O Alberto Olegário. Então, assim, eu decidi incorporar o ponto .org ao meu nome lá no meu Insta, mas antes era ponto .org, treinamento e desenvolvimento. Então, talvez eu possa colocar, não sei, uma das coisas que eu posso pensar seria embaixo o treinamento e desenvolvimento, né? Depois do podcast.org. É, A gente está é, pode ser, pode ser. Eu fiquei, eu às vezes fico pensando assim, né? Talvez qual é o resultado que uma pessoa que busca o seu serviço ele quer, né? Porque assim, quando você fala, você está falando o que você faz, né? Mas de isso. repente pensar no resultado do que você entrega como Entendi, subtítulo, tá? entendi. Mas a gente tem que buscar, né? Então, por exemplo, é mais ou menos o exercício que eu fiz assim. Quando eu criei o podcast Vida nos Trilhos, a gente que era de desenvolvimento pessoal, então a gente usou a palavra Vida nos Trilhos para justamente puxar isso, né? Porque o resultado do desenvolvimento pessoal é estar com a vida nos trilhos, mais ou menos isso, né? Aí a Entendi. gente usou isso como título, mas eu poderia usar, fazer ao contrário, criar um podcast chamado Desenvolvimento Pessoal e fique com a vida nos trilhos, algo assim, né? Então assim, você tem no título a pessoa já entende mais ou menos onde ela vai chegar, né? Então Entendi. eu tô tentando aqui, né? Por exemplo, eu já trabalhei muito tempo dentro de organização, né? Eu trabalhei na indústria direto, até o ano passado eu estava na indústria, né? Então eu fico pensando, né? Porque assim, você não folga só em promoção das pessoas, né? É no desenvolvimento, né? Exato, exato. É que ela se desenvolva, né?
podcast.org. Por exemplo, não sei, eu tô assim, toró de palpite, tá? Vamos falar, é toró de palpite, né? Então a gente pode falar besteira, né? Seu desenvolvimento num próximo nível, ou, sei lá, seu desenvolvimento em próximo nível. Chutei aqui, né? Deixa eu ver o que Liderança no mais. próximo nível. É, Entendi. ou líder incomparável, né? Enfim, Entendi. tô Entendi. pensando aqui. O que mais que dá para pensar? O que a gente Cara, pode você já me pensar? deu aqui, você já me deu material para aqui passar o dia Né? maquinando. Entendeu? Eu tô pensando aqui. Eu vou ficar com isso na cabeça também. Agora eu vou ficar com isso na cabeça. Porque eu falo assim, podcast.org. É que nem quando a gente fala, sabe a Nike, por exemplo? Just do it. Olha que forte, né? Né? Que você conhece? A Nike tem esse. É a Nike, né? Just do it. Just do it. Somente just do it. Cara, isso é muito forte. Porque o cara que compra um tênis da Nike, ele quer ter a disciplina para fazer o esporte. Mas Exato. ele luta contra isso. Então, os caras põem no logo dele, Nike, just do it. Cara, isso é muito forte, entendeu? Então é mais ou menos isso que eu estou tentando buscar para o seu subtítulo, porque eu entendi o ponto .org. E aí tem que ter uma frase de efeito dessa que o cara fala, caramba, Entendi. né? Escalada na organização. Enfim, tem que... Por isso que essa parada do toró de palpite é importante, porque às vezes é uma frase nada a ver que tem É, tudo a ver. e às vezes a gente soma aí, vai pegando uma frase de uma parte de outra e aí a gente faz. Exato, Eu acho, exatamente, cara, né? que você me deu aqui sabe, uma coisa aqui para pensar aqui, assim, um dia, 2 dias aqui inteiros, assim, e entrar assim numa É, imersão e sair com algo, sabe, concreto. faça isso. Eu acho que o toró de palpite tem que perguntar para pessoas, pedir opinião, ficar pensando, fazer a lista. E a lista é importante por tudo, até as besteiras que a gente pensa, porque às vezes a gente fala assim: ah, não, isso é muito esdrúxulo. Não, anota assim mesmo. Porque às vezes você lendo um monte de coisa esdrúxula, vem uma ideia que você falou: caramba, agora veio aquele subtítulo que vai fazer todo sentido, né? Cara, a gente a, a, a força, né, desse brainstorm, de fazer esse briefing, ela é incrível, porque pra você ter uma ideia, a gente como a gente lida aqui na empresa em que eu trabalho, a gente lida com muita gente e às vezes a gente precisa de soluções muito rápidas, principalmente agora, né? Pra você ter uma ideia, ano passado a gente gerou um volume de negócio, só a minha equipe gerou um volume de negócio de 300 milhões de reais. Sim, E às vezes a gente precisa de uma solução rápida e justamente sai de uma sala, de uma videoconferência ali com 10, 15 pessoas em que cada um vai colocando alguma coisa. No fim, a gente conecta as ideias e sai alguma coisa bem mais. exatamente, exatamente. E você Você fala, pode até fazer dentro da sua organização essa troca de ideia para chegar num nome ou nesse subtítulo legal. E aí esse subtítulo vai fazer parte da arte, entende? E entendo. a pessoa, a gente, por exemplo, no Vida nos Trilhos, a gente fala desenvolvimento pessoal e alta performance. E aí a gente explica o Vida nos Trilhos. Vida nos Trilhos, desenvolvimento pessoal e alta performance. Daí o cara fala, ah, legal, Já entendi o que é entendi. o Vida nos Trilhos, que não Entendi. é sobre trem. Aí você vai fazer o processo inverso, né? Você pode ter o nome, né? O ponto .org, né? E aí aquela frase do estilo Just Do It para quem está dentro da organização, né? Cara, eu vou, eu Né? vou, eu vou fazer o seguinte: eu vou montar uma lista de possibilidades, tá? É E se líder, for por exemplo, possível, até talvez a possibilidade. palavra líder no meio, né? Já pensou? A palavra líder, né? Sim, pois é. Né? Enfim. Mas faça essa lista, legal. Você comentou que você vai fazer a lista e tal, né? Essa lista tá, de repente até te manda aí no direct, não sei, mas Ah, sem problema, pode mandar, não tem problema. A gente vai. É legal essas ideias assim, né? Para a gente ir trocando, né? Então, esse é o primeiro ponto aí que eu
faria, né? Porque isso tem que ser matador, né? Toda vez que você falar o seu título, aqui é o Alberto do podcast.org e você vai falar essa frase de efeito, né? Aqui é o Alberto da Nike, just do it. E vira até uma frase, meio que uma frase da tribo, sabe? Assim, aquela frase que o pessoal que está ali entende o que é isso, né? A galera já tá compartilhando aí, já tá ajudando aí. Líder notável. Ó, por exemplo, ó, líder notável. Legal, cara. Aí, tá vendo? A gente começa a fazer o toró de palpite e acontece isso mesmo, cara. É impressionante. Muito legal. Não, legal. Bom, a outra dúvida é só com relação ao tempo realmente de um podcast, um tempo legal, que não seja cansativo e, enfim. Eu estou trabalhando aqui na ideia dos 15 minutos, né? Não sei se. Eu acho que é legal. Se você pegar até a live de ontem, a gente falou de um site que é onde a gente vê algumas estatísticas e padrões mundiais de podcast, né? Se você observar até pelas pesquisas, geralmente o pessoal fala que o podcast, em média, a maioria deles tem de 30 minutos para um pouco mais. Por aí. Mais ou menos por aí. Apesar de que eu vi pesquisas que o tempo do podcast está diminuindo ultimamente. O pessoal tem produzido cada vez mais podcast com conteúdo um pouco mais curto. Claro, eu não estou falando de 5 nem 3 minutos, né? Porque aí ele pode ser um podcast, mas ele tá mais para dicas rápidas. Funciona legal. A gente mesmo faz no Vida nos Trilhos. A gente faz na segunda-feira um episódio de 30 a 40 minutos e na sexta-feira a gente faz a frase da semana, que é só uma frase e uma reflexão. Funciona muito bem, traz mais, porque às vezes tem pessoas que querem ouvir aquele conteúdo rápido, que é aquela reflexão, né? E é interessante. Perfeito. Mas eu acho 15 minutos, 20 minutos é um bom tempo, mas sempre pensa no conteúdo que você quer passar, porque às vezes, vamos supor, você vai fazer uma entrevista, você não tem como fazer uma entrevista em 15 minutos. Perfeito. Aí você vai para no mínimo meia hora até 1 hora. Então, o que manda mesmo no tempo do nosso podcast é o nosso conteúdo, né? Se a gente tem conteúdo e aquele conteúdo a gente precisa de 15 minutos para transmitir ele bem, é 15 minutos. Mas se você fala, pô, mas esse conteúdo aqui eu vou precisar de uma meia hora. É meia hora. Entendeu? Agora, não tente comprimir um conteúdo de meia hora em 10 minutos, senão fica ruim, né? E nem tente alongar. Não, o meu podcast tem 1 hora. Mas isso aqui eu consigo falar em 10 minutos, mas eu vou dar uma enrolada aí e a gente consegue chegar em 1 hora. Não dá para fazer assim. O público percebe, né? Detector de bullshit, como a gente fala, né? O BS detector, né? Tem né? Quando você está lá. Então, assim, tem que fazer uma coisa que é conteúdo bem entregue e sempre dentro do conteúdo tentar despertar curiosidade para a pessoa, né? Então, o nome do episódio tem que trazer a curiosidade. A pessoa tem que falar, pô, isso aí eu preciso ouvir, né? Tem aqueles nomes assim, né? Os 7 erros que o aspirante para uma promoção não pode cometer. Pensa num nome desse, né? O cara fala, caramba, eu preciso saber desses 7 erros para ver se eu não estou cometendo nada. Aí você começa o episódio, você fala assim, cara, hoje eu vou falar dos 7 erros, eu acho que o 4º é o mais importante, todo mundo comete. Mas vamos lá, vamos começar pelo primeiro. O que você acha que vai acontecer? O cara vai ficar até o 4º para te ouvir. Show. Porque você despertou a curiosidade dele, né? Então tem algumas coisas que a gente consegue fazendo no episódio para ir mantendo. É como um livro, né? O livro, quando termina um capítulo, ele já deixa um gancho. Ele nunca termina um capítulo tudo certinho, bonitinho, né? Sempre, você termina um capítulo, você fica com vontade de começar o outro, porque ficou alguma coisa não explicada que só explica no outro. E assim vai fazendo o entrelaçamento, né? Aí no final, claro, do livro tem a solução, né? E um podcast não deixa de ser isso, né? Cara, muito obrigado aí, tá? Pelas dicas. Muito, muito agradecido aí. Não, imagina, legal. Foi um ótimo papo. E assim, dá uma olhada na live de ontem também, que é a 69, que a gente falou das estatísticas,
Porque depois, quando você lançar o seu podcast, você vai fazer no Anchor. Tá tranquilo, pode fazer no Anchor, é uma boa ferramenta. Só no Show. Anchor não passa a distribuição automática do Anchor. Não sei se você está ligado nisso. Sei, sei, sei. Né? Porque ele tem uma distribuição automática que a gente não recomenda, porque senão você não vai ter acesso aos outros agregadores, por exemplo. Porque você põe o podcast no Anchor e distribui lá para o Spotify. Põe no Anchor Entendi. e distribui para Google. O ideal é fazer a distribuição manualmente. Você Manual, vai manual. criar uma conta na Spotify, você vai criar uma conta no Google, vai criar uma conta na Apple para distribuir o seu podcast. Assim você vai ter acesso às estatísticas desses agregadores. E a aula de Esse, ontem eu mostrei toda essa questão da estatística, tá? E dentro do Spotify tem uma maneira de você ver como está a retenção da sua audiência ao longo do episódio. Então perfeito. imagina, você sabe que 100 pessoas começaram ouvindo o seu podcast e ficaram até o final 40 pessoas. Então você sabe que teve uma retenção de 40%. E você vê os Perfeito. pontos que as pessoas foram saindo, né? Então é muito legal isso aí, tá bom? Dá uma Show. olhada nisso aí que aí vai fechar aí, tá bom, Alberto? Muito Obrigado mesmo obrigado. aí. Muito obrigado. Eu, assim, tenho aprendido bastante e pretendo aí permanecer nesse caminho aí. Algo que eu acredito, eu acho que seja o principal, né? É algo em que eu acredito muito. Ajudar as pessoas. Então, tamo junto aí. Obrigado pelas dicas, tá? Não, maravilha. E você vai ajudar pessoas e com isso você vai atrair pessoas para fazer transições de carreira com você. Isso que é legal, né? Porque você ajudando pessoas, você atrai pessoas para o seu negócio, né? Porque elas Perfeito. começam a confiar em você. Beleza, Alberto. Obrigado mesmo. Valeu. Valeu. Qualquer coisa, me manda o toró de Mano, palpite pelo direct aí, tá bom? mano, sim. Pode deixar. Valeu. Obrigadão. Valeu, valeu. Olha, foi legal aqui, hein?